Pai querido, obrigado pelo privilégio de estarmos mais uma vez em Tua casa. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor vai tratar conosco nesta noite. Nós abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra, não com um espírito de religião, Pai, não como um religioso, mas como um filho obediente, que quer aprender para praticar, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado por tudo que Tu vais fazer, por tudo que Tu tens feito, em o poderoso nome de Jesus. Podem sentar, glória a Deus. Senhor é bom. Hoje eu quero falar sobre crescimento. Glória a Deus. Eu estou vendo aqui que a maioria das pessoas, todas que vieram, são adultas. Então já cresceram o que tinham de crescer fisicamente. Glória a Deus. Mas espiritualmente, vou falar de novo que eu sei que vocês não ouviram. Amém. Não era para ser amém. Presta atenção. Eu estou dizendo que a maioria ou a totalidade das pessoas que vieram são adultas. Já cresceram fisicamente o que tinham de crescer. Ninguém vai crescer mais. Mas espiritualmente só estamos começando. Vocês imaginam se tivesse hoje crianças aqui, um bocado de crianças, e nós não a levássemos ao departamento infantil, deixasse elas aí, como seria o culto? Como seria o culto com crianças aí? Então uma queria conversar com a outra, uma queria brincar com a outra, uma queria aperrear o pai e a mãe, porque elas não estão preparadas para receber esse tipo de alimento. São crianças, mas você já é maduro para entender que a palavra é Cristo. Jesus diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Diga, a palavra de Deus é a verdade. Mas Jesus chega e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Ele está dizendo: eu sou a palavra. A Bíblia diz: a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então todas as vezes que você está ouvindo a palavra de Deus, Jesus está de uma forma espiritual se transportando para dentro de você por aquilo que Ele fala. Mas Ele só vai entrar, presta bem atenção, se você abrir a porta. Você pode estar aqui, Ele está aqui certamente, não tenho dúvida. Ô pastor, Ele não só estaria se tivesse aqui umas 500 pessoas. Não, Ele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidas em meu nome. Ele não está dizendo: onde tiver 2 ou 3 pessoas eu estou. Ele está dizendo: onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estou no meio deles. Então Jesus está aqui. Amém? Você está aqui. Jesus quer entrar no teu coração.
Aí tem pessoas que dizem assim: quando Ele quer, Ele entra. Quando Jesus quer, Ele entra. Não, Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se é uma condição, se alguém ou qualquer um de vós abrir a porta, eu entro. E se eu entrar, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Ou seja, comunhão, intimidade que ele quer ter com você. Ninguém vai se sentar numa mesa com um estranho. É com quem tem comunhão. E Ele quer ter essa comunhão com você. Todos os dias, se você for uma pessoa que gosta de ouvir a palavra, que gosta de ouvir o Espírito, porque o Espírito ele fala o tempo inteiro. Tem pessoas que chegam na igreja e dizem assim: fui assaltado ali. Mas rapaz, levou o quê? Levou tudo que eu tinha. Mas eu fui assaltado porque eu quis, porque algo dentro de mim dizia para eu não passar por ali. Algo dentro de mim falou: volte. E eu não obedeci. Então Deus ele está nos guiando 24 horas por dia. O homem é que precisa aprender a estar sensível à sua voz. Porque Deus fala de várias maneiras. Ele fala comigo muitas vezes por sonho. Eu tenho um sonho que é uma realidade. E aquele sonho me dá instruções. Tem sonho que eu tenho e já amanheço orando, repreendendo. Porque se o Espírito me mostrou, tinha um propósito. Tem pessoas que dizem assim: olha, fulano foi atropelado ali, mas eu sabia. Eu já sabia. O Senhor me deu um sonho mostrando ele sendo atropelado. Não, irmão, você é menino espiritual. Se Deus te deu um sonho mostrando o teu irmão sendo atropelado, era para você orar, para você repreender e livrar o seu irmão. Você está entendendo? Então a gente precisa amadurecer neste relacionamento com Deus, para não sermos mais meninos inconstantes. Precisamos ter maturidade. Não faço, não vou. Vamos, não vou. Por que tu não vai? Porque o Espírito Santo disse para eu não ir. Aí você vai dizer: o irmão fulano está ficando louco. Não, o apóstolo Paulo, quando a gente fala assim, apóstolo Paulo, parece que a gente está falando como a religião diz, São Paulo, São Pedro. Não, irmão. Paulo, Pedro, homens igual a nós. Diferente, só Cristo. Obrigado. Diferente, só Cristo. Elias, maior profeta de Deus. Sabe como a Bíblia relata Elias? Homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, o que a gente precisa aprender como seres humanos, mas filhos de Deus, é ouvir a voz de Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz assim:
eu gostaria de ir para a Ásia, mas o Espírito não permitiu. O Espírito me impediu de ir. Como é que o Espírito impediu? Será que o Espírito Santo ficou na frente de Paulo, dizendo: Paulo, por aqui você não passa? Não, irmão. Testemunho interior, é no coração, é no Espírito. Sabe por quê? As pessoas lá fora que ainda não entregaram sua vida a Jesus, acham loucura quando a gente diz assim: Jesus acabou de falar comigo, o Espírito Santo me falou. E aquelas pessoas que ainda não entregaram sua vida a Jesus dizem: esse povo é doido. Porque Deus não se comunica com mortos. Ele é Deus dos vivos. Por isso que quando Nicodemos foi ter com Jesus, com muita conversa, Jesus disse logo: Nicodemos. Eu vou agora parafrasear. Jesus não falou assim, mas é no contexto. Nicodemos, para por aí. Tem que nascer de novo. Se não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Quantos aqui nasceram da água e do Espírito já? Faz assim. Então diga: eu posso ver o reino de Deus, eu posso entrar no reino de Deus, porque Jesus disse: é necessário nascer de novo. Essa etapa eu já cumpri. Amém? Eu já cumpri essa etapa, eu já nasci de novo. Já sou filho de Deus. Já posso ser guiado pelo Espírito de Deus. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia, para eu não ficar somente eu falando aqui. Abre lá em Efésios capítulo 4. Glória a Deus. Eu vou sair um pouquinho da câmera, mas é rápido. Glória a Deus. O Senhor é bom. Voltei. Aleluia. Glória a Deus. Acharam Efésios, capítulo 4, a partir do verso 10. Hoje eu vou falar sobre crescimento espiritual, porque este é o desejo de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. Efésios, capítulo 4. Enquanto você está procurando, eu quero dizer a você que este evangelho que nós estamos pregando está indo longe, viu? Indo longe. O culto de quinta-feira passada está bem adiantado. Glória a Deus. O Senhor é bom. Vamos lá, Efésios capítulo 4. Diz assim, no versículo 10. Aquele que desceu. Qual foi o que desceu? Glória a Deus. Quem foi que desceu? Jesus. É também o mesmo que subiu acima de todos os céus. E para encher ou para cumprir todas as coisas, e Ele mesmo concedeu
Agora ele vai falar aqui, irmãos, dos dons para cuidar da igreja. Dons ministeriais. Vocês estão aqui mesmo? Dons ministeriais. Ele não quer. Quando eu era jovem, eu fazia parte de uma religião. E eu não sou tão velho assim. Tá bom aqui? Glória a Deus. Hoje está uma bênção, né? Eu estou saindo da câmera. Aleluia. Glória a Deus. Aqui agora eu posso? Pronto. Rapaz, o que foi que houve com essa câmera hoje? Tá bom aqui? Pronto. Quando eu era jovem, aí a igreja disse, pastor, o senhor ainda é jovem. Quando eu era jovem, eu fazia parte de uma religião. E nesta religião, tinha pessoas que exerciam cargos episcopais. Amém. E eles nos ensinavam coisas. Mas que coisas eu aprendi? Religião. Aprendi religião. Aprendi como me comportar. Eu não quero citar o nome para não estar identificando religião de ninguém. No culto deles, eu aprendi como assistir aquele culto, como me comportar naquele culto, mas a palavra de Deus eu não aprendi nada. Eu ouvia sermões morais, mas eu nunca aprendi a palavra de Deus. E o desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia, hoje está uma bênção. Aleluia. Vocês estão entendendo, irmão? Pelo menos me ajudem. Fiquem só comigo. Deus deseja que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. E naquela religião, ao invés de eu me aprofundar no conhecimento de Cristo, eu aprendia as regras daquela religião. E aqui a Bíblia diz que Jesus, ele desceu. O Verbo se fez carne. Habitou entre nós cheio de graça. Morreu na cruz. Ressuscitou. Quando Jesus ressuscita, ele leva o seu sangue para aspergir o verdadeiro templo de Deus nos céus. O templo que havia na terra foi construído quando Deus chama Moisés para construir o tabernáculo. Ele diz: eu te mostrarei o verdadeiro no céu, para que você faça conforme o modelo que eu te mostrarei. Então, o templo de Deus no céu foi aspergido pelo sangue de Cristo. E ali, naquele momento, o que a Bíblia está dizendo em Efésios 4:10 diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir
todas as coisas. Ele cumpriu aqui na terra e cumpriu no céu. Quando Jesus diz assim: Pai, a obra que tu me enviaste a fazer está completa. Mas ele ressuscita e completa o que faltava no céu. Ele cumpriu todas as coisas. Aleluia! Ali ele começa a conceder dons aos homens. Porque quando Jesus estava aqui na terra, Jesus era apóstolo, Jesus era profeta, Jesus era mestre, Jesus era pastor, Jesus era evangelista. Mas quando ele morre e ressuscita, ele concede dons aos homens. Ele passa tudo aquilo que estava nele para o seu corpo, que é a igreja. Por isso que devemos honrar os dons. Quando você vê um homem, porque tem pessoas que ensinam, qualquer um pode ensinar, mas eu estou falando os 5 dons ministeriais, que são apóstolo, profeta, evangelista, pastores, mestre. Precisamos honrar. Porque quando um homem desse está pregando, é Cristo falando. Aleluia! Não vai falar dele mesmo. Como Paulo diz, eu não falo de mim mesmo, eu não prego a mim mesmo, eu prego Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então estamos aqui pregando Cristo. E qual a finalidade de você ter vindo aqui ouvir Cristo? Para você crescer. Vê o que diz aqui, que coisa linda. E ele mesmo, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Tendo em vista, o que foi que ele teve em vista? Quando ele teve a ideia de criar a igreja, o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Diga, todo aquele que foi santificado por Cristo. Também é uma loucura para quem não nasceu de novo. Ei, os crentes estão dizendo que são santos. Os crentes estão dizendo que são justos. Mas por que estão dizendo? Porque Cristo nos santificou. Quando foi que Cristo nos santificou? Quando Ele perdoou todos os nossos pecados. E a Bíblia diz o quê? Portanto, agora nenhuma condenação há. Para quem? Para quem é bonzinho, para quem tem um coração bom, para quem dá esmola, para quem vende tudo que tem e dá aos pobres. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de vida. Amém, igreja? Por que é que a gente está aqui? Porque a gente obedece a Cristo. Por que é que o crente, ele pode ser o maior beberrão do mundo, ele se converte e para de beber? A mulher podia ser a maior prostituta,
se converteu, parou. E qual a religião que tem esse poder? Qual é a religião que muda o homem? Eu ia, sabe para que eu ia? Para quando sair dali e beber, e farrar, e dizia assim: já cumpri minha obrigação. Eu cumpri minha obrigação. Às vezes eu ia já no domingo, bem cedinho, para ficar o domingo já livre. Livre para quê? Para pecar. Fazer o que eu queria. Aquela religião não influenciava em nada. Até que um belo dia alguém falou de Jesus para mim. E esse homem falou de Jesus e eu entreguei minha vida a Jesus. Eu disse: eu quero entregar minha vida a Jesus. Mas eu disse mesmo assim a ele: eu bebo. E a minha cerveja, ainda disse mesmo assim, a minha cerveja, o meu uísque eu não deixo. Eu gosto de tomar meu uísque, eu gosto de tomar minha cerveja, eu vou entregar minha vida a Jesus, mas parar de beber eu não vou. Aí o pastor disse: tem nada não, entregue sua vida a Jesus. E eu entreguei minha vida a Jesus. E cadê eu beber mais? Imediatamente teve um aniversário na nossa casa. E quando tinha festa de aniversário lá em casa, a festa amanhecia. E os convidados foram chegando, e foram chegando, e foram chegando. E cadê bebida? Eu disse: agora é só refrigerante. E por que eu digo agora? Eu sou crente, nasci de novo. Mas aquele povo não entendia, achava que era o pastor que estava me proibindo de beber ou a religião. Mas a bebida não entrou. A natureza foi trocada. Eu nasci de novo. Mas Jesus não fica satisfeito só com isso. Ele diz: agora que você nasceu de novo, você precisa crescer espiritualmente. Porque naturalmente no pecado você estava bem avançado. Agora você precisa crescer espiritualmente. E lá em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 1, eu queria até que você fosse para lá, por favor. Glória a Deus. Às vezes a gente está querendo ir para um lado, o Espírito traz, para outro. É 1 Pedro, capítulo 2, verso 1. Glória a Deus. É no fizinho da Bíblia, lá pertinho de Apocalipse, você vai voltando, no instante encontra Pedro. Glória a Deus. Acharam? 1 Pedro, capítulo 2, verso 1. Diz: despojando-vos, pois, de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, inveja e de toda sorte de maledicência. A Bíblia está mandando você deixar tudo isso. Vos despojar de toda maldade, todo engano, todo fingimento, inveja, toda sorte de maledicência, e desejai
desejai. É aí onde vem o crescimento espiritual. Qual é o desejo que você tem pela palavra de Deus? Você sabe aquela história que eu já contei aqui, que a irmã chegou na igreja e disse: pastor, perdi o óculos. Faz quanto tempo, irmão? Faz 2 meses já. Eu estava esperando achar, não achei, agora eu quero uma oração. Quero que vocês orem por mim, para eu achar meu óculos. No outro culto a irmã chegou: pastor, achei. Estava onde, irmã? Dentro da Bíblia. Ou seja, 2 meses sem abrir a Bíblia. E a palavra aqui está dizendo: desejar. Quem aqui, eu estou vendo aqui que tem muitas mulheres, quem aqui já amamentou? Eita, todo mundo, olha. Irmão, não é você não, baixa a mão. Quem aqui já amamentou? Aleluia. Irmãos, eu tenho pena de mulher que amamenta. Porque o menino não pensa em outra coisa. O menino não pensa em outra coisa, não é isso? Se você se deitar de lado do menino, você vai ver que ele já quer. Não pensa em outra coisa. Mas vê o que o Espírito Santo está ensinando aqui. Desejai ardentemente. E o que é que ele pegou para comparar? Como um menino recém-nascido, o puro leite espiritual. Então não teve uma maneira mais didática que o Espírito Santo encontrou para te ensinar. Deseje, como o menino recém-nascido deseja o puro leite espiritual. Quem foi que ensinou ao menino isso? Quem foi que ensinou isso a ele? A própria natureza. Porque se você olhar no reino animal, é do mesmo jeito. Não sei quem ensinou aqueles porquinhos a procurar aquela porca. E ali cada um marca a sua teta. Ninguém ensinou. Mas a natureza deles diz: o alimento está aqui. E a nossa natureza, porque antes de me entregar a Jesus, eu tinha interesse na Bíblia. Mas agora a minha natureza foi trocada. Por isso que Jesus disse: você precisa nascer de novo. Não questiona nada. Aceita, recebe. Quando você nascer de novo, você vai compreender as coisas do reino. Então hoje, o crente ele deve desejar, é da natureza dele, ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Quando eu nasci naturalmente, eu desejei o leite para eu crescer fisicamente. Se eu não tivesse sido amamentado, se eu não tivesse tomado o colostro, eu seria raquítico. Mas eu nasci outra vez, nasci do Espírito, e eu preciso me alimentar do puro leite espiritual, para por ele crescer. Quantos querem crescer em Deus?
só cresce pelo conhecimento. Vê o que diz 2 Pedro, capítulo 1. Só adiantar um pouquinho. Capítulo 1, verso 2. Glória a Deus. Tivemos uns contratempos no início do culto, depois eu explico o que foi que aconteceu. Mas graças a Deus está normal. Normalíssimo. O inimigo se levanta para ser amassado. Não é igreja? Só se levanta para ser amassado. 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. Presta atenção, irmão. Tem coisa melhor na vida do que paz? Você imagina, irmão, você tirar na loteria e perder a paz? Eu já vi pessoas assim, ó, eu não posso sair daqui hoje, eu não sei o que mexeu aí. Trabalhava numa empresa, tinha um cargo pequeno, recebia um bom salário, tinha uma vida tranquila, de repente o chefe disse, você agora é o chefe de tudo. Vai ganhar o dobro, ele se alegrou. Mas um belo dia ele chega e diz, eu não quero mais não. Eu estou ganhando muito, mas perdi a paz. Então dinheiro sem paz não vale nada. Riquezas, casas, fazendas. Imagina você ter uma bela fazenda que você sonhou. Aí lá você constrói uma casa bonita, uma piscina. E você reúne a família para ir passar o final de semana lá. E já sai de casa discutindo um com o outro. O que é que você vai ter de bom lá na fazenda? Nada. Porque faltou o principal ingrediente: paz. Sabe o que é que a Bíblia diz? Para o homem, né? Para o homem. É melhor morar na beira do eirado. Sabe o que é beira do eirado? É aquela biqueira que passa da casa assim. Ali, ó, em pé. Onde é que você mora? Eu moro ali naquela biqueira ali, eu fico ali em pé. Do que numa casa ampla com uma mulher rixosa, ou seja, sem paz. É melhor morar. Não sei se vocês estão entendendo o que é beira o eirado. É aquela coberta que dá a parede, passa um pouquinho do lado de fora da casa e você diz, eu vou morar aqui. Que tá bom para mim. Mas lá dentro é mais quentinho. Mas lá dentro tem um belo sofá, tem uma bela cama. Mas aqui é melhor do que lá dentro. Com uma mulher rixosa. Então você imagina o que é a falta de paz. Mas aqui a palavra de Deus quer que você mostre que Ele quer que você tenha paz sobrando. A Bíblia diz que Jesus te chamou para a sua paz. A primeira coisa que Jesus deu aos discípulos, quem sabe o que foi? Paz. A minha paz eu vos dou. Mas imediatamente, Jesus observa que tinha discípulos sem viver essa paz. E ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, quando você tem bom ânimo, a paz chega. Mas eu estou falando de paz. Quantos sabem aqui que paz tem grande valor? Aleluia.
Você imagina a melhor nação do mundo em guerra? Quem quer viver lá? Agora, a nação mais pobre do mundo, mas em paz. Então Pedro diz aqui, que coisa linda Pedro diz aqui, olha, capítulo 1, verso 2, graça. Você sabe o que é graça? É toda a suficiência de Deus dada a você gratuitamente. Graça. A igreja precisa pesquisar mais sobre este assunto, graça. A igreja recebeu graça. A igreja recebe graça sobre graça. Mas o que está fazendo com esta graça? E graça é toda a habilidade de Deus disponível. Lembra que Paulo clamou a Deus 3 vezes para Deus afastar dele uma pessoa que estava atormentando a vida dele, tirando a paz dele. Paulo chegou a um desespero tão grande que disse: orei 3 vezes ao Pai para que ele afastasse de mim. Mas sabe o que o Pai me falou? Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, com a graça que eu te dei, você mesmo expulsa. Com a graça que eu te dei, você mesmo repreende. É toda a habilidade de Deus dada ao homem. E Pedro diz aqui, olha, graça e paz vos sejam o que, irmãos? Multiplicadas. Graça multiplicada, paz multiplicada pelo conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanto mais eu conheço esse Deus, mais paz eu tenho. E paz, olha para mim, igreja, não é ausência de guerra. Paz é você, no meio de qualquer situação, você tranquilo, sem nada te abalar. Vocês lembram quando os soldados vieram prender Jesus? Jesus já tinha prevenido que ninguém tocava na vida dele. Ninguém na terra tinha o poder de tocar em Jesus. Ele disse: a minha vida ninguém toma, a minha vida eu dou, mas tomo de volta. Mas quando os soldados vieram prender Jesus, Pedro imediatamente puxa uma espada e arranca a orelha do soldado. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, guarda essa espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tu não sabes, Pedro, que se eu quisesse, eu clamaria ao Pai e Ele mandaria 12 legiões de anjos para me salvar. Então, irmão, o crente vive nessa paz. Há um Deus atento à minha oração. Há um Deus disponível para me atender, porque Jesus disse: até agora nada pedistes. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então a circunstância se levanta, mas pelo conhecimento que eu tenho de Cristo, eu tenho paz. Você está entendendo, irmão? Vem a batalha, vem a peleja,
vem a confusão, mas eu permaneço em paz, porque eu sei em quem eu tenho crido. A palavra me garante. Aí chega outro irmão, pastor, eu estou assim, me dê uma palavra. Ei, você tem uma Bíblia. Você não precisa de uma palavra que eu der. Você precisa ter esta palavra dentro. Você precisa se encher desta palavra, irmão, de tal modo que por onde o diabo vier, ele tenha que fugir. O diabo tentou Jesus em todas as áreas, mas Jesus, cheio do Espírito, cheio do conhecimento, está escrito. O diabo fazia perder. Daqui a pouco o diabo novamente, Jesus, está escrito, ele perdi. De novo, Jesus, está escrito, diabo, perdi. De novo, Jesus, está escrito, e ele fugiu. Eu quero que você olhe para o irmão que está do seu lado, não tenha medo dele não. Diga assim, irmão, o diabo não vai permanecer se você falar a palavra, que é contrário ao que ele está falando. O diabo chega na tua mente e você está doente. Aí você, está escrito, Jesus já levou as minhas dores, as minhas enfermidades. Você já viu o comportamento de um ímpio? Ímpio é aquele que ainda não nasceu de novo. Quando recebe uma notícia, câncer. Ele não tinha febre. Ele não tinha nada de doença. Estava escondida. Mas no dia que o médico disse, você está com câncer. Aí os sintomas vieram. Não dá um mês, ele perde quase a metade do peso. Quem é que está matando ele? O câncer? A preocupação e o medo. Aí o crente recebe a mesma notícia. Estou vendo o exame, mas o meu Redentor vive. Ele vai me curar. Eu sei em quem eu tenho crido, e a palavra dele diz que ele vai me saciar com longevidade. Ele diz que eu irei ver a minha posteridade. E deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que quer dizer? Sabe o que quer dizer na Bíblia promessa? Herança. Diga promessa, é herança. Porque quando Deus promete, Ele já deu. E a Bíblia diz que Ele ainda vai me dar algumas coisas. Tem assim na Bíblia? Ele já nos deu tudo. Diga cura, é minha herança. Agora deixa eu te dizer uma coisa, se é tua herança, você dá a quem quiser. Verdade ou mentira? Herdei, é meu, faço com ele o que eu quero. Por isso que quando o mendigo chega para Pedro e diz, Pedro não, desculpa. Era Pedro, mas ele não falou o nome de Pedro, ele nem conhecia Pedro. Ele disse, ei, me dá uma esmola. Pedro e João se viram e viu que era um paralítico e disse, olha, não tenho ouro, nem prata, mas o que eu tenho, eu dou. Levanta, em nome de Jesus. E já foi pegando o mendigo pelo braço.
e o mendigo curado. Ele dividiu com aquele mendigo a sua herança. Diga, eu tenho uma herança de ser próspero, de ter paz, de ter alegria, de ter segurança. Sabe o que é que a Bíblia diz? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque você tem olho azul. Porque você tem os cabelos loiros. Porque fizeste do Senhor a tua morada. Ou seja, há um privilégio para quem encontrou Cristo, para quem confessa que Ele é o Senhor, para quem se apega a Ele com amor. Eu já expliquei aqui que se eu for ali no pior boteco e ali tiverem aqueles papudinhos e eu perguntar, quem ama Jesus aqui? Todos, principalmente o mais bêbado. O mais bêbado que tiver lá, eu amo Jesus. Não é verdade? Quem já se deparou com isso? Mas Jesus diz assim, aquele que me ama, não é aquele que anda dizendo que me ama, é aquele que ouve a minha palavra e pratica. Este será amado do meu Pai. Eu também o amarei. Eu e o Pai viremos para Ele, nos manifestaremos a Ele e nele faremos morada. Então vale a pena. Vale a pena, gente, servir a esse Deus. Aí, lá no Salmo 91, no versículo 14, Deus diz assim, porque Ele me ama. Porque Ele me ama. A razão do que eu vou falar é porque Ele me ama. Eu sei que a Bíblia tem várias traduções. Tem uma que diz assim, porque a mim se apegou com amor. Tem tradução que diz, porque tão encarecidamente me amou, eu o livrarei. Diga, livramento é herança minha. Herdei livramento. Eu o livrarei. Poluei no alto retiro, porque Ele conhece o meu nome. Diga conhecimento. Aleluia. Ele conhece o meu nome. Eu poluei no alto retiro e lhe mostrarei a minha salvação. Saciá-lo-ei com longevidade. Vida longa. Garantia, herança. Alguém chega para mim e diz, olha, tu vai morrer. Ei, não morro mais. Já passei da morte para a vida. Não, eu estou dizendo assim, tu vai partir dessa para outra. Velhinho, com as forças renovadas e dando fruto. Os jovens correm e cansam, mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças como a da águia. E ainda na velhice darão frutos. Então a gente precisa entender, irmãos,
que não é só porque me converti que eu vou viver os benefícios desta aliança. Eu preciso conhecer. Você sabia que o nosso país tem uma Constituição? Nosso país. E ali tem direitos que você deixa de usufruir porque não pesquisa. E tem gente por aí usufruindo, requereu, olha, a Constituição diz isso, isso e isso, eu vou entrar com requerimento e recebe. E daqui a pouco você conversa com alguém e diz, como é que tu está? Estou bem, estou recebendo isso, isso, isso. Era um direito que eu tinha, nem sabia. Então, a Bíblia revela os direitos que você tem em Deus. Agora, sabe uma pessoa que nunca vai te ensinar nada disso? O diabo. O diabo luta para que você não aprenda. E o Espírito deseja que todo homem seja salvo e venha ao pleno conhecimento. Diga assim, não é conhecer religião, é conhecer a palavra de Deus. O que Jesus fez por mim. Irmão, foi uma mudança tão grande. Deixa eu te dizer uma coisa, lembrei agora do que eu estava meditando hoje. Não é uma questão de ser bonzinho. Ei, quantos aqui são bons em português? Matemática, geografia. Quantos aqui acham que se tivessem feito o Enem passavam? Vamos mudar de assunto? Vamos imaginar que eu seja um professor bom em matemática, geografia, português, francês, química, e dou uma carreira para fazer o Enem. Porque quem passar no Enem vai tirar um financiamento grande, vai fazer um curso que quiser e tal, e eu corro. Eu quero fazer o Enem, que eu sou bom em tudo. E quando chegar na porta de onde está se fazendo as provas, alguém vai perguntar, e a tua inscrição? Mas rapaz, eu sou bom em matemática, sou bom em português, sou bom em geografia, deixa eu entrar. Não, só entra quem está inscrito. Então olha para o irmão que está do teu lado e diz assim, olha, não é por obras, não é pelo que você faz. Os discípulos voltaram quando Jesus comissionou os 70, mestre, trabalhamos muito em teu nome, mestre. Até os demônios nos obedeceram. Jesus olhou e disse, vocês estão muito alegres. Estou parafraseando. Não se alegrem por isso. Alegrem-se, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Diga, essa é minha alegria e ninguém rouba. Meu nome está escrito no livro da vida. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que a cria dos animais falhe, todavia, eu vou me alegrar do Deus da minha salvação. E quero crescer no conhecimento, para que graça e paz me sejam multiplicadas. É isso que eu desejo. E eu espero que vocês tenham aprendido a palavra.
Eu espero que vocês tenham entendido a importância de buscar o conhecimento. Quem adquire a sabedoria, adquire algo mais precioso do que o ouro, a prata ou qualquer pedra preciosa. O conhecimento, hoje eu não troco por nada. Como eu vivi, como foi que eu vivi tantos anos sem conhecer essa palavra. Como eu sofri, como eu fui roubado por não conhecer a palavra de Deus. E agora que eu me converti, eu quero conhecer, prosseguir. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Porque todos os direitos que você tem em Deus estão aqui. E outra coisa, Ele quer morar em você. Tem milagre maior do que esse? O Deus Criador dizendo: eu quero morar em você. Eu quero habitar em você. Eu quero ser um com você. E o homem faz: hoje não. Mas será que se eles estivessem vendo Deus, ele diria isso? Mas o nosso Deus é invisível, mas real. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, para sempre. Então fica de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Eu quero encerrar a transmissão do YouTube. Quero agradecer aos irmãos que estão nos seguindo, pedir que comentem, compartilhem, se inscrevam, para que este vídeo seja indicado para mais pessoas. Um abraço aos irmãos do Rio Grande do Sul que estão interagindo conosco, pessoal de Minas Gerais. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus.